pastor está dizendo porque talvez nunca passou por problemas, talvez ele nunca passou por dificuldade financeira. Queridos, eu passei pelo seminário durante 4 anos, eu ganhando R$700 por mês, porque às vezes a gente coloca também, né? Não tem dinheiro, o dinheiro é a solução. Queridos, eu ganhava R$700 por mês, a Dani começou a trabalhar, ganhava um salário. Depois ela parou por causa da Mirella, porque a gente priorizou a Mirella, entendeu que era prioridade a educação da Mirella, e nós conseguimos viver com R$700. Eu creio que nenhum aqui talvez ganhe isso, ganhe mais. E não foi isso que tirou a alegria do nosso coração, não foi isso que tirou a fé do nosso coração. Pelo contrário, a gente se alegrou no pouco, a gente viu a mão de Deus, a gente viu a provisão no pouco. E é isso que Deus faz. Deus nos convida, queridos, a nos chamar, não a vivenciarmos isso que a cultura tem imprimido no nosso coração. Enquanto eu não tiver aquilo, enquanto eu não possuir aquilo, não. Pelo contrário, Deus nos chama a vivenciarmos, a estarmos conectados nele, somente nele. Ele é a nossa suficiência. Ele é a nossa suficiência e nada mais. Ele vai suprir, Ele vai prover. E aí então, quando nós olhamos para este cenário, o próprio Jesus, Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Da onde vai vir essa força? Da onde vai vir os recursos necessários? É de Deus, é dos frutos do Espírito. Quando nós colocamos a nossa dependência em Deus, Ele nos capacita. Ele nos capacita nas nossas falhas, nas nossas crises, nos nossos relacionamentos, nas nossas esquisitices. Porque quando que a gente vai amar mais? Os frutos do Espírito, quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Quando que a gente vai exercer isso? Quando você precisar exercer. Mas nós, por nós mesmos, nós jamais vamos conseguir exercer se não estivermos conectados em Deus. É por isso que eu disse aqui do segundo ponto: reconhecemos a necessidade que temos de uma vida espiritual mais profunda. Quando que você vai agir com paciência com o seu esposo, com a sua esposa? É no momento de tribulação mesmo. É naquele momento de adversidade mesmo que Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar o domínio próprio. A sua vontade era de bater nela, a sua vontade era de... Mas aí, o Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. E queridos, não vem com essa: ah, pastor, é incompatibilidade de gênero, é incompatibilidade de espírito. O que falta é a presença de Deus. O que falta é a abertura para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Quando que você vai exercer o amor? Quando tiver tudo muito bem? Não, é quando tiver difícil mesmo. Mas amor é muito mais do que sentimento. Amor é atitude. Amor é na segunda, na terça, na quarta. Isso sim é construir a casa sobre a rocha. Mas é verdade, queridos, é que hoje nós vivemos uma cultura fast food, onde nós não queremos pagar o preço. É melhor abandonar, é melhor arrumar a mala e sair de casa, do que pagar o preço, do que ter que chorar, do que ter que quebrantar, do que ter que ouvir e dizer: de fato, eu estou errado nisso, de fato, me perdoa. Jesus então, Ele vai começando a abastecer o nosso coração. Ele vai começando a abastecer o nosso coração. Os frutos do Espírito, é interessante que na nossa vida com Deus, você vai poder perceber isso. Quanto mais paciente você vai se tornando, mais tribulação Deus vai colocando, para que você possa se tornar uma pessoa melhor. De repente você diz: pastor, a minha paciência esgotou. Ah, esgotou? Então é hora de você se saciar no Senhor, porque Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte, é Ele que nos abastece, é Ele que nos sacia, é Ele que faz com que tenhamos domínio próprio, paciência, amor, bondade, agir com bondade, com mansidão. É Ele que faz. Nós por nós mesmos, jamais, nós não vamos conseguir, porque lá em Gênesis nós desconectamos com Deus. O pecado habita em nós e constantemente aflora no nosso eu, na nossa carne, o nosso pecado, a nossa vontade. Se não for assim, eu não aceito. Não é bem assim. E aí então nós olhamos para Paulo, e Paulo diz: se tornarão uma só carne. É um processo, é uma caminhada. A verdadeira felicidade, nós olhamos quando nós olhamos o Salmo 128 que o Bernardo deu aqui no início.
Feliz o homem que teme ao Senhor. Feliz o homem que olha para o interior da sua casa e a sua esposa como videira frutífera e os seus filhos ao redor da sua mesa. Paz nessa casa, paz em Jerusalém. Você verá os filhos dos teus filhos. Queridos, isso não tem preço. Isso não tem preço. E a palavra do Senhor diz que você vai estar ali se alimentando ao redor daquela mesa com os filhos dos teus filhos. Eu não queria trazer peso para o seu coração. O que eu queria trazer é um desejo. Senhor, eu preciso me tornar essa mulher mais virtuosa. Senhor, eu preciso me tornar esse homem onde eu possa amar mais a minha esposa, onde eu possa me dedicar mais por ela. Senhor, o Senhor morreu pela igreja. O Senhor morreu pela igreja e eu não tenho feito nem nada pela minha esposa. Talvez esteja na hora de nós olharmos para a nossa casa e dizer: Senhor, que eu possa crescer, que eu possa amadurecer. Talvez esteja na hora de nós reconsiderarmos o propósito do casamento. Saia daqui nessa noite entendendo isso. Não ache que se separando os problemas vão acabar. Pelo contrário, a sua infelicidade vai ser ainda maior, assim como disse essa pesquisa. E hoje o que tem visto é pessoas casando 2, 3, 4, 5 vezes, e mesmo assim jamais a felicidade adentra esses corações. Por quê? Porque a felicidade não está no cônjuge. A felicidade está no poder que emana do Senhor. É Ele que abastece o nosso coração. E à medida que Ele abastece o nosso coração, nós nos doamos mais ao outro. Nós completamos mais ao outro. Eu faço isso, eu pago o preço por Ele. Faça esse teste. Faça esse teste. Pague o preço. E você vai ver como a sua casa será totalmente abençoada, restaurada, alicerçada aos pés de Jesus. Amém? Eu queria que nós pudéssemos terminar essa noite conscientizando dessa palavra. Como está o seu lar? Como está o seu casamento? Mas a palavra que eu queria deixar no seu coração: não abra mão. Aqui tem casais com mais experiência e com certeza eles poderiam dizer isso bem melhor do que eu. Valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço. Valeu a pena perseverar no meio das tempestades, no meio das tribulações, porque é isso que Jesus diz. Eu não estou dizendo que seja fácil. Eu não estou dizendo que seja fácil. Às vezes dói. Às vezes dói. Mas o que nós precisamos é de sabedoria. Sabedoria nas nossas ações. Sabedoria no nosso agir. Talvez naquele momento em que os nervos afloram, pede orientação e fala: Senhor, me dê domínio próprio para que eu possa ficar quietinho aqui. Se coloque em espírito de oração, e você vai ver que aquele dia vai passar, o outro dia vai ser melhor. Vocês vão se sentar, vocês vão conversar, dialoguem, conversem. E aí Deus então vai a cada dia tornando vocês uma só carne. Tira esse individualismo do coração, tira esse egoísmo do coração. Este é o meu dinheiro, este é o meu carro. Que isso, querido? Isso não existe. É uma só carne. Isso é a cultura que está imprimindo no nosso coração. Isso não é bíblico. E Jesus nos convida a viver de maneira bíblica e não cultural, porque senão a nossa casa vai desabar. Nessa noite nós possamos, de forma muito especial, reconsiderar o propósito do casamento, perseverar em meio às crises e oscilações, e agir na direção do amor e da honra ao outro. Mulheres, respeitem os seus esposos. O que mais, como diz a palavra, o que mais os esposos querem é respeito e honra. Maridos, amem as suas esposas, assim como a palavra de Deus diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Amem as suas esposas com toda a sua força, com todo o teu coração, com todo o entendimento, até mesmo entregando a sua vida, se preciso for. Amém? Eu queria que nós vamos encerrar cantando novamente este cântico. Eu queria que, mesmo assentados, nós pudéssemos adorar ao Senhor. E depois, você que está ao lado da sua esposa, eu queria que você pudesse dar a mão agora à sua esposa. Se o seu esposo não está aqui, se a sua esposa não está aqui, ore por ele. Ore por ele. Ore pela sua casa. Ore pela sua casa.
Olhe pelo seu coração nessa noite, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento a todo tempo. Vamos adorar o Senhor. Depois nós vamos orar pelos casais, pela nossa casa. seja com verdade. Vamos orar? Vamos orar. Se você está com o seu cônjuge aí do seu lado, dê a mão a ele, a ela, nesse instante. Talvez o seu esposo não esteja aqui, a sua esposa não esteja, mas ora ao Senhor para que Deus alcance o coração dele, dela,
E você que talvez já foi casado, essa palavra não é em vão. Com certeza Deus vai colocar casais próximo a você, para que você possa orientá-los, para que você possa abençoá-los, para que você possa ser o canal de Deus na vida deles. Amém? Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, ó Deus, pelas nossas esposas, pelos esposos aqui presentes, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pela nossa casa, de uma forma muito especial, ó Deus. Ó Deus, é verdade que há tanta adversidade, há tantos problemas, mas nós nos refugiamos no Senhor nessa noite, Pai. Na certeza que nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir ser um bom esposo, ser uma boa esposa, mas a partir do momento que estivermos conectados ao Senhor, Pai, assim como o Senhor mesmo disse, aqueles que têm sede, vinde a mim, e vocês serão saciados. Pai, no nome de Jesus, nos ensina, Pai, a fazer com que os frutos do Espírito possam ser realidades na nossa vida, Pai. Enche o nosso coração com a presença do Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa amar mais, para que a gente possa agir mais com fidelidade, com bondade, com paciência, com mansidão, com domínio próprio, no nome de Jesus. Nos ensina a termos uma vida espiritual mais profunda, Pai. Nos tira da superficialidade, Pai. Deus não nos permite, não nos livre dessa cultura mundana, que não tem nada a ver com aquilo que os teus ensinos, os teus princípios, os teus valores nos ensinam. Nós não queremos viver os princípios deste mundo, da cultura deste mundo, vigente nesse mundo, mas nós queremos viver os princípios e os valores da palavra do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Deus. Pai, nos ensina a alicerçarmos, a lançar os alicerces a cada dia na nossa casa, para que quando houver a tempestade, a nossa casa permaneça inabalável, Senhor. No nome de Jesus, nós sabemos que os problemas virão, as enfermidades virão, as dificuldades nos relacionamentos interpessoal. Nós fomos criados de forma diferente, nós fomos criados em famílias diferentes. É verdade, Pai, como é difícil, mas através do Senhor, Pai, nós nos refugiamos no Senhor, Deus, e através da presença doce, preciosa do teu Santo Espírito, nós conseguiremos, Pai, a viver na plenitude do Espírito, experimentando e provando melhor que o Senhor, Pai. Eu oro por cada família aqui nessa noite, Pai. Eu oro por cada um aqui, até mesmo por aqueles que estão orando por uma namorada, por um namorado. Eu oro por todos aqueles que já vivenciaram a vida de casado, para que esta palavra seja vivenciada, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Nós oramos assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. A nossa casa será abençoada no Senhor, no Senhor. Amém? A gente vai terminar. Eu só queria comunicar que no sábado que vem vai haver um curso. O Davi e o Bernardo estarão lá. Um curso preparatório para o Ministério Infantil. Aqueles que quiserem trabalhar com as crianças. Vai ser na Igreja Presbiteriana lá de Mogi Guaçu, das 8 da manhã às 5 da tarde. Vai vir uma equipe de uma editora e eles vão estar então durante o dia todo ensinando, estudando como trabalhar com as crianças, passando as ferramentas, passando todas as informações o dia todo. Vai almoçar lá mesmo. Se você tem interesse, fala, pastor, eu quero participar desse curso, porque a gente está levantando alguns professores, a gente está com novas classes, a gente está levantando. Então, se você tem interesse, no sábado que vem, durante lá o dia todo, o pessoal que vai vir preparado, é da editora, não vou me lembrar o nome, se eu não estou enganado, Cultura Cristã. É um pessoal muito preparado, vai trazer também o material. Então me procure o Bernardo, o Davi,
para que você possa também estar participando desse curso. Amém? E no sábado à noite, nós teremos também uma programação aqui, o Louvorzão, a Igreja do Iguaçu vai estar vindo, né? Uma programação dos jovens, que o Bernardo está à frente, e vai ser também uma bênção. Amém, queridos? Não abra mão do grupo de crescimento durante a semana, tem sido assim, um tempo muito especial de comunhão, de crescimento, né? Então não abra mão de estar também nos grupos de crescimento. E para encerrar, eu estou aqui, eu pedi para trazer de Campinas, como a gente vai estar falando sobre família esse mês, nada melhor do que a gente usarmos as ferramentas, né, que a gente tem nas nossas mãos. Este livro aqui foi escrito pelo reverendo Adão Carlos, ele é diretor do SPS, né, do Seminário de Campinas, é um homem temente a Deus, um homem muito capacitado, e este livro é muito jóia, gente. Não sei se já tem alguém aqui que conheça, que diz Oficina de Casamento. Eu pedi para o Davi trazer, e na verdade a gente não vai ter ganho nenhum com este livro. O preço que a gente está pegando lá com a editora é o preço que a gente está passando de R$15. Queridos, isso não é gasto, pelo contrário, é um investimento para a sua casa, para o seu lar. Amém? Então, se você quer adquirir esse livro, pode vir aqui pegar, tem 12 unidades, se acabar a gente vai trazer mais. É muito jóia, Oficina de Casamento. A gente vai investir pesado na nossa família, porque a família é a base de todas as coisas. Amém? Então, procure, está aqui o livro do nosso querido Adão Carlos. Vamos colocar de pé para recebermos a bênção. Deus abençoe todos aqueles que estão nos visitando, né? Tenha lá o cafezinho, o chá, o suco. Não vai embora antes de dar um abraço da pessoa que está ao seu lado, de participar aí do momento de comunhão também. Amém? Queria dizer agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre cada lar aqui, sobre cada cônjuge aqui nessa noite, Pai. Desde agora para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Desejo aí a pessoa ao seu lado uma semana abençoada no nome de Jesus. Thank you.